Olá, boa noite, sextou, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL do dia 22 de setembro de 2023. Sextou. Sextou, Robs. Boa noite, Rô, boa noite para a nossa comunidade linda, vamos lá. Queria destacar uma notícia que chegou agora no fim de tarde, porque o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, determinou a instalação de uma reclamação disciplinar contra o senador Sérgio Moro e a juíza Gabriela Hadid, E aí o que está dizendo? O que eles estão dizendo, que podem ter ocorrido entre 2015 e 2019, o repasse de dinheiro para a Petrobras, que foi de mais de 2 milhões, que podem ter ocorrido critérios não objetivos em relação a esse repasse. E aí, caso punido, ele pode se tornar o próximo inelegível, porque ele pode ter a ficha suja. Me parece que a chapa está esquentando para o Sérgio Moro. Tá esquentando. Me parece que a chapa está esquentando, me parece que é um processo que muito provavelmente ele não vai conseguir evitar, porque, para usar uma linguagem coloquial, a capivara é longa. A capivara do Sérgio Moro, ele cometeu muitos crimes e em sequência, Rô. Então, assim, é óbvio que tudo deve seguir o devido processo legal, ele deve ter direito à ampla defesa, enfim, ninguém quer aplicar com o próprio Sérgio Moro os métodos e processos que eles aplicaram durante a Operação Lava Jato. Combinando sentença com o Ministério Público, de todas as maneiras atropelando o Estado Democrático de Direito, agindo ao arrepio da lei, etc. e tal. Agora, me parece que é um processo inexorável, a coisa vai caminhar nessa direção, e é muito provável que ele seja cassado, o que para mim ainda particularmente não atende exatamente tudo aquilo que ele fez. O Sérgio Moro, a meu ver, deve ter que responder por um processo de persecução criminal. Ele cometeu muitos crimes e prejudicou muita gente. Boa parte, em alguma medida, pelo menos, da ascensão do próprio bolsonarismo se deve à atuação desse senhor. Então, nada mais natural do que ele enfrentar as consequências agora. Pois é, o corregedor diz que há graves indícios de violações, aca corrupção. Exatamente. É disso que a gente está falando. Exatamente. Incrível, né? Alguém que se gabou tanto de ser o arauto da moralidade no combate à corrupção e é uma pessoa que ascendeu a esfera pública de forma mais ampla através de processos corruptos. Então, agora é a conta chegando, vai ter que pagar. Vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá. Jaqueline Muniz, antropóloga e cientista política. Seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse. Esse é o bate-papo de sexta-feira à noite, mas o tema é muito sério. Jaqueline, boa noite para você. Boa noite, eu gostei do Sinapse. O nome Sinapse é ótimo. No meu caso, eu vivo acelerada a 300 por hora. Então, como dizem os meus alunos e conhecidos e amigos, eu vivo queimando milhões de sinapses por segundo. Vamos ver se eu consigo me comportar direitinho no programa de vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, querida. Agora, eu prefiro ser apresentada mesmo como cantora de banheiro, torcedora do Fluminense, fanática, que eu herdei do meu pai, isso é importantíssimo, e salgueirense, porque não se pode estar no Rio de Janeiro sem ter uma escola de samba. E salgueiro, porque nem é melhor nem pior, apenas uma escola diferente. É isso. Essa é boa, nem melhor nem pior, simplesmente salgueiro. É isso, né? Salgueiro, é isso mesmo. Eu sou mangueira no Rio, até porque esse ano o samba enredo é em homenagem a Marrom Alcione, de quem sou muito fã. Tô até pensando em dar uma caidinha no Rio no ano que vem, porque não dá para perder essa homenagem a Marrom, né? Boa. Jaqueline. Tem que ir pro sambódromo. Tem que ir pro sambódromo, né? É verdade. Querida, eu queria começar com um assunto que divide opiniões. Você é contra ou a favor a instalação de câmeras nos policiais? E por quê? Bom, eu já gravei vários vídeos que estão disponíveis na internet, artigos de opinião curtos, né? Aqueles artigos minhocas que todo mundo lê, porque ninguém tem paciência para ficar lendo só os artigos científicos de 30 a 40 páginas. Então, também a gente faz aquelas coisas, artigos de opinião, que são mais sintéticos. E nesses artigos eu mostro a pertinência e propriedade, né, do uso das câmeras corporais para os policiais. Tá? No entanto, eu não sou do tipo que fetichiza, né, as tecnologias, porque foi uma coisa clara e básica. Não é
a ferramenta que desenha a mão, não é a mão que desenha o pensamento. Quando a gente põe todas as expectativas no brinquedo, né, seja o celular, seja a geladeira, então quando a gente não usa ele bem, a gente acha que o problema está no brinquedo. Não adianta pôr roupa bonitinha, modernex, em recheio, né, num corpo podre. Não adianta pôr papel de bala bonita num corpo com, né, num recheio com problema. O que quer dizer? A câmera de vídeo só produz resultados, e eu tive a felicidade de orientar uma tese recentemente de uma promotora pública no Rio de Janeiro, e teve uma outra dissertação também no mesmo programa que eu atuo sobre, né, os efeitos e impactos e como é o cotidiano do emprego das câmeras. Então, há muita fantasia, tá? Há muito tela quente. Sabe aquele negócio de polícia de segunda-feira que você vê filme B? Então, há muita expectativa sobre isso. Então, por que é uma ferramenta limitada? Tá? Para começar, para que ela funcione, você tem que ter um programa de controle da ação policial. Porque senão é sorria, nós estamos te filmando. Matar alguém, eu não preciso matar na frente de uma câmera. Tá? Eu vou negociar no meu horário de folga. Se eu sou parte de uma economia política do crime, se eu sou sócio ou patrão, né, dos grupos criminais. Tá certo? Então, o que mais as câmeras de vídeo elas reduzem é abuso e desacato à autoridade, que tem a ver com o arroz com feijão do policiamento, que é quando você está lidando com o cidadão comum. Agora, para isso, para que a gente possa aferir, porque não existe filmagem em tempo real, para começar, então tem uma fantasia. Tá? Então, para cada um policial com câmera, você tem que ter 3 para dentro de atividade e meio. Então, há limites logísticos e operacionais. Tá? A própria ferramenta câmera de vídeo, ela fica ligada o tempo todo em baixa resolução e sendo filmada. Né? Aí, quando tem uma ocorrência que se entende como pertinente, aperta-se o botão e aí começa uma resolução maior com um determinado enquadramento, que não são os 360 graus de tomada de decisão tática de polícia. Então, para começar, né, como qualquer ferramenta, ela é limitada, ela é pertinente? É. A segunda tem que ter um sistema de armazenamento que não pode ser 3 meses, tem que ter auditoria das imagens feitas por corpos externos como o Ministério Público e Defensoria, né? Você tem que ter uma política do uso da força, tá? Potencial e concreta, que aqui ninguém passa no teste de onde começa e termina o poder coercitivo de polícia. O que pode ou não pode um policial fazer numa ocorrência? Eu tenho certeza que vocês não sabem, como a população não sabe, e boa parte da polícia também não. Nós sofremos de insegurança decisória na tomada de decisão em tempo real, que custam vidas. Se você não tem parâmetros, né, que são os protocolos públicos e publicados de ação de polícia, que delimitam as táticas, ou seja, os modos do agir, com os meios, que são as logísticas, armamentos e tudo mais, o que mesmo você está ferindo? É como jogar um futebol que você não pode nem ser jogador, nem juiz e nem torcer, porque você não sabe a regra. É gol? É falta? É escanteio? O que é? Então, aqui nós sofremos, né, digamos assim, de indefinição intencional, portanto, de insegurança decisória no processo de tomada de decisão no uso do poder coercitivo, que é o que a polícia faz. O que é a polícia? A polícia dobra a vontade em tempo real, tá? Com uso potencial e concreto de força. Para isso, quem decide esta capacidade coercitiva, o tamanho dela e a aplicabilidade dela se chama sociedade. Portanto, é a sociedade que determina se vai ou não usar fuzil, isso é capacidade coercitiva, já que uma bala de fuzil percorre 1 quilômetro e atravessa as blindagens que a gente conhece, tá? É sério o que eu estou falando? Estou falando de brincadeira muito séria. Se você não tem o controle individual do uso de armamento de munição e dos padrões táticos de atuação do seu policial, a câmera está pouco servindo. Tá Entendi. Certo? A gente está falando de um combo de ações, né? Não adianta só colocar a câmera, né? Se a gente entende que a tecnologia ainda precisa ser melhorada, se a gente entende que a própria conduta precisa ser revista, enfim, a gente está falando de uma mudança muito mais ampla, né? E por ela passaria, talvez, a câmera de segurança. Mais que isso, né? Roberta, por exemplo, a câmera de vídeo é como o seu celular, tem bateria limitada, sabe? Né? Então, se você tem 12 horas de trabalho policial, você vai voltar no totem para carregar? Não, tá certo? Então, para começar, a gente tem uma fantasia de controle em tempo real, sabe? Admirável Mundo Novo. Não é isso que produz controle em segurança pública. Então, a ferramenta é importante, mas ela tem que vir junto deste combo. A começar a delimitação da ação de polícia, dos procedimentos táticos operacionais. Quer ver uma coisa? Qual é a polícia no Brasil que tem padrão tático de tiro? Por modalidade de armamento e tipo de tiro defensivo de polícia. Porque ninguém aqui é James Bond, tem autorização para matar. Tá? Então, o que delimita a polícia e faz da polícia ser profissional e não amadora não é a cabeça quente, o dedo nervoso, o coração aflito. A razão de ser da polícia é ter padrão tático de atuação.
Você vai querer um açougueiro destruindo a sua picanha, cortando errado? Que tal um cirurgião que treme a mão e faz a letra do sorro na tua barriga durante uma cirurgia? Então a polícia toma decisões complexas em situação de risco, perigo e incerteza reais com uso potencial e concreto de força. Por que a força e não é violência? Porque foi autorizado pela sociedade os procedimentos operacionais de polícia. Numa revista corporal, dentro do ônibus, como é que você aborda, que tipos de tiro você está. A maior parte dos tiros de polícia se dão num raio de 30 metros. Portanto, com a sociedade andando, o sujeito atravessando a rua, o outro beijando na boca, o sujeito entrando numa boate, saindo para a escola, enfim. Todo mundo vivendo. A gente não dá slow motion na realidade, um congelamento com... Né? Digamos assim, com o meu controle remoto, manda todo mundo, né? E pegar praia enquanto a polícia atua. O barato da polícia é ser itinerante, né? Ter mobilidade, atuar em tempo real no meio da gente, junto e misturado. Tá? Então, esses cenários são cenários de incerteza e risco irrestrito. Por isso, o estado da arte da polícia, a superioridade, né, de método da polícia, é o uso concreto de força, a partir dos seus armamentos menos letais, que não existe armamento não letal, e armamentos letais, correto? Isso tem que estar protocolizado dentro de uma doutrina do uso da força. Tá? E aí as câmeras de vídeo vão filmar e a gente vai saber ler essa filmagem, vai saber entender. Hoje, qual é o problema? O juiz não pode aferir o mérito da ação de polícia, nem desempenho, o promotor menos ainda. Então fica todo mundo naquele jogo de cerca, Lourenço, de engana trouxa, de engana bobo, porque no final do contas, a linha de produção do sistema de justiça criminal, o coelho, é o policial, porque ele que inaugura, né, todo o funcionamento do sistema de justiça criminal e segurança. E aí fica todo mundo concordando, pois é, porque não sabe aferir o mérito da ação de polícia, os padrões táticos de atuação, né, seja como indivíduos, sozinhos tomando decisão, seja como guarnição, seja como grupo, ou coletivo, seja como corpos táticos, que a gente vê no BOP, ou outras unidades especializadas. Tudo isso tem doutrina, tudo isso tem procedimento, igual médico. Médico atua em tempo real, médico de emergência. Se não tiver protocolo de Covid, deu ruim. Todo mundo vai cloroquinar por aí, vai dar mal. Tá certo? Como a gente diz no Rio, vai dar ruim. Então, a câmera de vídeo é fundamental, ela é uma ferramenta de proteção do policial, de redução das oportunidades de abuso ou mau usos de autoridade. Mas para eu medir se está tendo ou não abuso, eu tenho que saber onde começa e termina o que o policial pode fazer. E essas regras, elas não são universais, não são inventadas pela própria polícia, é a sociedade que delimita. Por quê? Porque o poder de polícia, que é o principal poder que uma sociedade livre, plural, delega ao Estado para administrar em seu nome, tendo como despachante o policial, é da sociedade, é poder de polícia. Não é poder da polícia, nem poder do policial. Né? E isso é muito grave no Brasil. Como a gente não discute logística, como a gente não discute as táticas de polícia, a gente fica pondo, né? Acaba que a gente usa mal e depois fica decepcionado com o brinquedo, sabe? Você compra um iPhone, não lê o manual, aí você não consegue usar as funcionalidades do negócio, você sabota o seu brinquedo, quebra, aí você dá um bico no brinquedo e diz que o problema é o brinquedo, não é você, que tem maus usos, más práticas, mentalidade, entendeu? Não fez o serviço direito, não é mesmo? Então, a ferramenta, a gente não está jogando fora a ferramenta, mas a fantasia de que a arma desenha a mão desenha o pensamento, a fantasia de que a faca que decide a intensidade e a profundidade do seu corte, dá no que dá aí, autonomização predatória do poder de polícia, tiro, porrada e bomba, tá certo? E todo mundo paralisado diante do próximo medo, todo mundo trabalhado na tarja preta, no corta-pulso, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, quando esses mecanismos são administrativos, procedimentais, podemos começar eles agora. Quer ver um negócio? Vou mostrar aqui para vocês. Sabe o que é isso aqui? Quando eu fui coordenadora de segurança pública, né, que era acima das secretarias do Rio de Janeiro, em 2002, eu fiz isso aqui que se chama, né, a composição procedimentos operacionais conjuntos entre a PM e a Civil, porque a Civil não conhecia o procedimento operacional da PM e a PM não conhecia, então era uma bateção de cabeça, uma torre de Babel, cada um do monopólio do não fazer, entendeu? Né? A ocorrência é minha, não é sua, todo mundo dando carteirada e todo mundo desautorizado. Isso aqui não inventei, eu atualizei os procedimentos operacionais de polícia com grupos de policiais, uma vez que tudo em polícia envelhece muito rapidamente, porque todo dia é dia de ampliar direitos, todo dia é dia de garantir, né, uma cidadania mais plena, mais ampla. Isso aqui, aquilo ali é para os policiais, a Bíblia deles, o sujeito não é obrigado a decorar. Isso aqui é para o cidadão. Não, como funciona, onde começa e termina o poder de polícia, numa blitz.
revista corporal. Percebe que é banal? Não precisei gastar um tostão feioso, publicado com a gráfica do Diário Oficial, e todo cidadão recebia esse negócio. É isso que produz controle social sobre a ação de polícia, de baixo custo, um arroz com feijão, e que faz com que, né, esses brinquedos novos ingressem na polícia e não seja o depois que filmou. Né? Matei depois que filmou. Tá certo? Então, é isso, que tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a ter mecanismos de vídeo monitoramento na polícia, inclusive durante as UPPs. Ok? Então, só GPS, tá? Que eram aquelas corcovas que parecia a música dos Titãs, é dromedário, é camelo, em cima do carro, que era comprado, um negócio muito do vagabundo, comprado, tá vendo? Comprado do Piquet, né, do Nelson Piquet, que era GPS de carga. Olha bem, o nosso celular hoje dá um centímetro de precisão, né? GPS de carga para as polícias no Rio de Janeiro, que não funcionou, era um algoritmo burro e tal. Mas depois as polícias colocaram câmeras nas viaturas. E Almarildo foi assassinado, tá, com câmera de vídeo. Tá? Que fique claro, né, que a gente tem essa fantasia. Como a gente desacredita das pessoas, estamos todos cansados, com sentimento de impunidade, suspeição ampliada, que é produto do medo. Né? O medo é péssimo conselheiro. Né? Então, quanto maior o medo, maior a insegurança, mais a nossa desconfiança e suspeição do vizinho e de todo mundo. Então, a gente acredita que colocando câmera de vídeo, vigiando, entendeu? Eu queria saber o seguinte: você consegue vigiar a cozinha do seu garçom? Se você xingar o seu garçom, ele cospe na sua comida no caminho. Entendeu? O cozinheiro também vai ali e você esculachou. Né? Ou você tem um controle tático de 360 graus em tempo real. E, além do mais, qual é o olho humano que consegue ficar mais que 6 horas prestando atenção numa câmera de vídeo? Então, isso aqui tem a regulação do trabalho. Tem um limite humano do que a gente é capaz de capturar através de uma câmera de vídeo, onde as reações são limitadas e faciais, onde a resolução ela não é de alta qualidade, nem pode ser, senão você gasta a bateria toda. Tá? Tem que ter protocolos de como usar a câmera de vídeo. Na hora que o policial for fazer xixi e cocô, número 1, número 2, ele mantém uma câmera de vídeo para ficar filminho de TikTok? O que é, de fato, passível de uso? E o que é da ordem da privacidade? Não é privacidade do trabalho, da privacidade pessoal. O sujeito trabalha com o outro ali, vai contar a história da mulher, traição, dívida na Casa Bahia, tudo isso está rolando enquanto está filmando. Não, a gente entende que são necessárias regras claras, né? Regras de uso, e que simplesmente a câmera precisa, né, de outras iniciativas para que tudo funcione, né? Para que a gente realmente tenha resultados satisfatórios, mas satisfatórios bons, né? Não satisfatórios, como disse o governador de São Paulo, depois daquela chacina que aconteceu no litoral sul do Rio de São Paulo. Vai lá, César. César tem uma pergunta para você. É o caso de São Paulo, começou a usar a câmera, teve aquela reacomodação com uma redução, porque a dinâmica do matar em São Paulo é diferente da dinâmica de matar no Rio de Janeiro, porque aí você tem um monopólio, né? Um monopólio territorial exercido pelo PCC. Então a dinâmica é variesista, não é tanto no atacado, como é o caso do Rio de Janeiro, com chacinas, não, onde você mata muito mais, porque tem uma rentabilidade melhor, uma racionalidade melhor, matar mais gente, né, em pouco intervalo de tempo. Então, quando a gente aposta no brinquedo, dissociando, por que é conservador? Eu vou ali no shopping center, compro um bando de brinquedos caríssimos, tá certo? Mas não mudei prática nenhuma, não mudei mentalidade, não criei mecanismos de controle de desempenho, de transparência, então vai cair no desuso. A gente sempre arranja uma gambiarra para mudar as coisas de funcionamento. Também queria lembrar que em Nova York, né, os sindicatos americanos já estão cobrando dos governos taxas maiores, né, mais grana para os policiais, porque eles dizem que a câmera de vídeo introduz novas rotinas de trabalho não previstas no contrato de trabalho. Portanto, estão cobrando, né, um aumento de 10% a 15% por aí, tá certo? Para os policiais. Lembrando que segurança pública é caríssima e que Nova York já foi quase falida, né, como outras grandes cidades americanas, por gastarem muito com segurança pública sem produzir o devido resultado. Tá? Então, tudo isso é importante. É uma ferramenta importante, mas como toda ferramenta, primeiro a cabeça. Tá? A cabeça tomando decisões, a mentalidade, a política, o programa de transparência, de controle social. Aí tudo isso vai funcionar. E, sobretudo, o controle do armamento individual. Tem gente que tem dedo nervoso, dá 20 tiros, mata 30. Tem gente que nunca tirou. Se você não tiver o controle individual do uso da força, tudo isso aí é decorativo para inglês ver. Tá? Vai dar efeito no início, depois vai acomodar, como a gente viu em São Paulo. Jaqueline, e a gente queria falar um pouquinho também a respeito do que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, né? Muito foi discutido eventuais falhas de segurança pública por parte da PM do Distrito Federal, talvez conivência
de outras instâncias militares também. Como é que você avalia o que aconteceu naquele dia ali e o que você apontaria como as principais falhas que levaram à invasão e depredação do Congresso Nacional? Beleza, César. Eu escrevi um artigo com Herbert, né, um colega da UNB, né, doutorando, que eu chamei, que está disponível para vocês, é um artigo de opinião, né, chamado Turismo de Baderna, autorizado com policiamento de figuração. Tá? E, exatamente, mostrando isso aí, aquele turismo CVC de Baderna, entendeu? Né? E como aquilo ali poderia ter sido controlado. E eu queria dizer, como qualquer cidadã brasileira, quando eu comecei a assistir aquilo em tempo real, eu comecei a tuitar. Pelo amor de Deus, tem que fazer isso, porque todos nós queremos impedir aquele espetáculo de mau gosto. Então eu começaria dizendo que golpe de Estado dá trabalho. Tá? Não, o que aconteceu ali? Que golpe foi dado? Se o sujeito ficou carregando o celular no palácio, vagando, teve predação, teve tudo isso, teve espasmos golpistas, ninguém está dizendo que não. Mas tomaram o poder? Qual? As pessoas rasgaram de Cavalcante, defecaram não sei aonde, quebraram, predaram e cansaram. Ficou todo mundo pedindo água, vagando para lá e para cá, feito zumbis, entendeu? Ou seja, uma espécie de zorra, né? Que só não é pior do que a promoção da picanha no supermercado da Guanabara, em dia de aniversário do supermercado Guanabara, no Rio de Janeiro, que para a região metropolitana. E eu quero falar isso porque eu quero colocar os pingos nos is, né, em alguns fetiches também, que nos ilude, produzem ilusionismo nas pessoas, retroalimentando o agravamento do temor, né, e fabricando golpes onde não há e não enxergando onde os golpes estão. Né? E aqui nós temos essa fantasia, chupa-cabra de golpe de um lado e ave de mau agouro de golpe de outro. Né? Então, vou começar dizendo uma coisa básica. Controle de multidão, ou controle de eventos, policiamento de eventos, é uma das dimensões mais fáceis, no sentido de primárias do trabalho policial. Esta é a razão pela qual você usa cadetes ou estudantes de polícia para fazerem, né, seus estágios, como a gente viu em Brasília e vê em qualquer lugar. Tá? Por quê? Porque a tomada de decisão não é aquela decisão complexa e individual. Você toma a decisão como tropa. Então, você é comandado como grupos de tropa, né, grupos pequenos, e isso faz com que o aluno não seja responsabilizado individualmente por tomadas de decisão, que na polícia é sempre difícil. É como de um médico do PS diante de alguém com risco de vida. Né? Então, a tomada de decisão policial é sempre muito complexa. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, né, para a gente poder saber, aquele perímetro, quando o Lúcio Costa e Niemeyer desenharam Brasília, sobretudo o Lúcio Costa, que fez a planta, tá, daquele negócio, aquilo foi feito exatamente para que você tivesse pontos de fuga de todas as maneiras, ou seja, espaços para, né, esparramar a multidão e não tomar poder nenhum, como era o Palácio do Catete no Rio de Janeiro, que você cerca com 3 gatos pingados. Né? Com cabe um soldado, para brincar com aquele bobão aí que falou isso, né, sobre o Supremo. Né, que também não entende nada de tática policial para falar aquela bobagem. Né? Então, para começar, aquele espaço ali, eu, quando fui diretora no Ministério da Justiça, para fazer a reforma da segurança né, do Brasil, essa coisa toda, aquilo ali para encher, você de fato produzir efeito, é muita gente. Então, a unidade de escala, né, é de muita quantidade. Tá? Então, ponto claro. A ideia de que você vai ter, né, represamento e que fique impossível controlar. Aquilo é um pátio de escola ampliado, tá claro? Então, vamos nós, um pátio de escola ampliado que dá vantagens logísticas às organizações de força para o devido controle, né, dentro do Estado de Direito, né, porque, afinal, fazer eventos de larga escala, protestos, são legítimos, desde que eles não violem as garantias individuais e coletivas do Estado de Direito, está tudo certo. Ok? Bom, todas as polícias, a começar pela polícia do DF, mas em especial a do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, são especialistas em policiamento de multidão e de grandes eventos. Seja porque enfrentam torcidas como Corinthians e Flamengo, Maracanã, tá certo? Seja porque tem um ano novo no Rio de Janeiro que coloca 3 milhões de pessoas, uma Viena inteira na rua, na praia de Copacabana, não é meia dúzia de 50 mil, 20 mil. Seja porque todo dia tem um protesto em Brasília. Tá? Então, shows de rock, a quantidade de eventos abertos de multidão no Brasil, né? Bloco da Preta Gil, 500 mil pessoas, Galo da Madrugada em Recife, 1 milhão de pessoas. Tudo isso eu pulo, tá, gente? Eu tô dentro, né? Tô lá pulando em evento de massa, né? Adoro uma muvuca, né? Então, para vocês verem que existe uma expertise. Portanto, o que aconteceu ali foi porque a polícia foi obediente, ela obedeceu ao seu comando. Quem é o comandante em chefe das polícias? O governador, tá? Então, a polícia, porque o policial, ele vem de baixo. A maior parte dos policiais ali vem de baixo, né?
A maioria não é branca, periferia, e é o único da família que tem uma matrícula pública, que tem um contra-cheque, que pode ter um cartão de crédito para tirar as coisas no nome dele para toda a vizinhança e para a família. Portanto, ele não vai brincar de perder matrícula nenhuma. Como eu disse, não ia ter golpe nenhum em nenhum 7 de setembro, eu acertei, porque não teria nenhuma coluna Prestes do mal, feita de PMs, vagando pela BR-101, matando, depredando a população. O sujeito é servidor público, tem uma carteira. A caneta com tinta do governador, para a brincadeira. Todos nós somos funcionários públicos, somos matrículas, somos regidos por um conjunto de regras que dá ruim, sabe? Perder o emprego. O cheio de empréstimo consignado. Você vai na frente de um batalhão da polícia, você vai encontrar aquela banquinha do sujeito com empréstimo consignado. Tá? Então, sujeito, né? Então para desmistificar isso aí também. Tá? Porque, agora vamos continuar. Vocês viram o plano de segurança? Não. Alguém viu? Porque que eu saiba, quando você tem um evento de larga escala, como aqui no Rio de Janeiro, a gente apresentava o plano do Carnaval, o plano do Ano Novo, onde você fecha, onde você abre, como é que vai ser o fluxo do metrô, o fluxo de ônibus, tudo. E onde vão estar os pontos bases de apoio logístico aos manifestantes. Porque a cidade não pode parar porque vai ter um manifesto. No mesmo dia, no Rio de Janeiro, tem jogo, tem protesto, tem show de rock, tem rodas de samba. Essa cidade aqui é feita de espaços públicos. Você imagina por causa de um evento, por exemplo, um encontro com Cristo, que parava a praia de Botafogo, ia 150 ônibus, 200 ônibus, inviabilizava a Zona Sul, dando um nó no trânsito, foi transferido para o centro, exatamente para garantir a logística, o ir e vir, o fluxo. Né? Então, primeiro, ônibus não desaparecem, eram 150 ônibus. Eles não desapareceram, eles vieram por rodovias que são controladas pela Polícia Rodoviária Federal. Ponto número 1. Todo ônibus de excursão tem uma lista de passageiro que vai e volta. Ninguém checou. Todos os hotéis em que todo mundo brindava com cidra, cerezé, a predação, o turismo de baderna, ai que legal, estamos quebrando, né? Porque golpe nenhum se dá assim, você tem que ter base econômica de sustentação, base política, religiosa, militar. Os militares jamais deram um golpe sozinhos no Brasil. Sequer o exército hoje tem condição de bancar mais que 3 horas de enfrentamento de tiro. Entendeu? Então tem um delírio. Né? Um delírio cuja narrativa de golpe para lá, golpe para cá tem serventias. Né? Correto? Então, vamos voltar. Foi feito esse controle? Os ônibus desapareceram? Entraram em Brasília como se não houvesse amanhã? A festa da Selma? Todo mundo sabia no Instagram. Menos a inteligência? Quer dizer, então, que o sistema de articulação entre os níveis de autoridade, distrital, federal, é o WhatsApp? Como é que é? É brincadeira de tio de zap? É assim que se faz? Que eu saiba, não. Não é isso que a doutrina de inteligência ensina. E eu estou falando com muita propriedade, que o primeiro curso de inteligência de polícia no país nós implantamos, na época da minha gestão, em Brasília, em 2003, gente. Eu estou em 2023. Pelo amor de Deus, 20 anos. Tá? 20 anos. Posso continuar dizendo que existe conhecimento sobre isso. Tá? Então vamos agora brincar. Você sabe que teve um 12 de dezembro, na posse, no diplomação do Lula, que rolou a predação e invasão da PF. Você sabe que tem um banco de acampamentos, né? Acampamentos da melhor idade, colônias de férias da melhor idade, pela proibição do bingo, né? As pessoas foram para lá também. Né? É o Tinder da melhor idade, que a maior parte dos patrocinadores são de servidores públicos aposentados, solitários, abandonados no seu lugar, que foram encher, né? Os acampamentos na porta de quartel. Lembrando que nenhum quartel, ninguém do Exército tem poder para além dos muros. A competência do Exército termina na calçada do muro. A ideia de que um militar pode dizer que não pode tirar, né, é fake, porque não tem protocolo escrito. Tem protocolo interagência? Ah, não? Então é abuso de autoridade, abuso de poder. Portanto, se chama omissão, né, e conivências. Conivências que têm conveniências políticas, tá certo? Tá? Que fique claro, exército nenhum, força armada nenhum, manda para além do seu muro. Tá? Então a fantasia, vamos deixar os acampamentos, é tudo cidadão de bem. Havia um acordo com o governo do Estado, um acordo informal, tácito, em que a polícia militar é obediente, ela obedeceu. Agora, muito bem, digamos que você já sabe que tudo isso aconteceu, os acampamentos estão lá, nas rodovias fechadas, só torcidas de futebol abriram as rodovias, se não me engano a do Palmeiras ou a do Corinthians, para você ver como era fácil abrir rodovia, que havia então um consentimento implícito. Aqui foi do Corinthians. Exatamente, para produzir um espetáculo. Agora vamos fazer um checklist. Você sabe que esse barraco está rolando, né? Desde do segundo turno. E aí você acredita, né, num ex-ministro, correto? Que pica a mula para Miami e fala, gente, eu deixei tudo arrumadinho aqui para festinha, mas eu estou indo embora. Como é que é?
Você não viu o plano? Que eu saiba o seguinte, olha, no governo Lula, quando o Lula tomou posse em 2003, eu era coordenadora geral de Justiça, Segurança, Direitos Humanos, Sistema Prisional, enfim, tudo que dá ruim no Rio de Janeiro. Portanto, eu comandava 5 ou 6 secretarias. Tinha um ano novo no Rio de Janeiro, que é o maior ano novo da Terra. Não podia ter atentado terrorista, não podia ter alguém perdendo um dedo, né, porque isso comprometia a posse no dia seguinte. Onde estava a coordenadora geral? Já exonerada, já quase para ser exonerada. Na rua, com um mapa na mão. Esse mapa foi divulgado na TV, apresentado para todo mundo nos jornais, para os meios de comunicação. E o que tinha nesse mapa? A distribuição dos recursos logísticos, o fluxo de trânsito, a presença do Corpo de Bombeiros, presença da PM, da Polícia Civil, da Defensoria Pública, Ministério Público, tudo mais. Não, onde é que você pega, onde é que estão os pontos, né, os ônibus de excursão, tudo. De modo que o sujeito pode chegar e sair de Copacabana, até hoje o esquema de segurança é muito bem feito, porque é o maior da Terra, tá? Sem que as pessoas saiam dali mortas, assassinadas. Que você tem aquelas brigas, né, vias de fato, entre pessoas que beberam, se animaram, e que a polícia está ali muito bem distribuída, mas não sozinha. Olha bem, ali todo mundo falou, cadê PM, cadê PM? Tá? Eu quero saber o seguinte, a Polícia Civil se fez presente com uma delegacia itinerante? Porque se a PM prendesse 50 almas, né, mal intencionadas, ela levava para onde? Punha, né, ela deixava de policiar e entregar na delegacia 3 quilômetros dali? Cadê a delegacia itinerante para atuar? Cadê os ônibus? Porque você tem que pôr as pessoas detidas em algum lugar. Os ônibus chegaram séculos depois, tá? Vieram de estoque, né, junto com a PF. Tá? Então você não tinha a Polícia Civil, você não tinha a Polícia Militar foi sendo diminuída em seus números, tirando os cercos, que começa fora do perímetro, começa lá atrás nos ônibus. A Polícia Federal, a Rodoviária Civil, por não sei por que não fez os devidos controles, não é impedir as pessoas, é conduzir e acompanhar, tá? Com os vários cercos de cones e tudo mais. Então você não viu os bombeiros distribuídos, viu? Porque alguém pode se machucar, isso gera efeito boiada. Você não viu bombeiro, você viu pouca PM sendo dispersada, você não viu Polícia Civil, você não viu Defensoria Pública, você viu o plantão do MP e do Judiciário, você viu como é que é? A República não vai estar ali articulada em âmbito local, desaprenderam, faltar a aula de ação federativa em segurança pública, correto? Não? Eu estou falando só isso, eu não estou ainda nem falando de GSI, não estou falando do batalhão, eu estou falando dos recursos ali. Ora, isso é feito em mapa, isso é colocado em mapa. Você distribui aqui, 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 ali, tá certo? Então você tem como conduzir aquilo ao longo do tempo. Portanto, cruzaram os braços por omissão. Tipo assim, vamos deixar um pouquinho para causar um frisson, a gente agradar aqui o bolsonarismo e ao mesmo tempo também ficar bem com o Lula, né? A gente, tá certo? GLO nenhuma daria golpe nenhum. Tá certo? Porque GLO, primeiro que em Brasília você não tem recursos suficientes. Segundo que a GLO é limitada. Se ela fosse decretada, que nem era preciso, tá? Estou dizendo aqui também não daria, porque a capacidade combatente, capacidade bélica do Exército de sustentar fogo contra as forças locais é limitado. Até a milícia ganha. 7-1 para o meme, 7 para os memes, 1 para o Exército tentando, entendeu? Dar golpe, segurando um perímetro, uma praça, segurando um pátio. Pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali é de uma simplicidade para produzir controle em tempo real que chegou a ser assustador, como se cruzou os braços. As autoridades não podem ficar tendo ressaca. Não é para chegar ali 2 da tarde. Você tem que estar ali desde de manhã, porque o rebanho cresce na frente do dono. Cadê a foto do governador fazendo inspeção? Porque é isso que ensina que o esquema está funcionando. Cadê a foto do secretário do lado do Corpo de Bombeiros que não apareceu? Percebe que eu estou produzindo fato político? Você está comunicando à sociedade que o esquema está funcionando, que vai ter o protesto, a passeata, tudo bem, que maravilha. Tá? Não é que abriram a porta do palácio e deixaram entrar. Também não é isso. Você vê que a polícia do Senado, que também existe, ficou ali no limite máximo que ela tinha de contenção. Mas aí o desastre já foi feito. Depois que a boiada estourou, o que você pode fazer mesmo não é sair distribuindo porrada, como todo mundo queria. Lá, mete porrada em vez da água. Também não é isso, porque você multiplica, você não tem o controle da ação de massa. Né? Ela gera um efeito de contágio. Então também não é assim que você traz de volta. Tá? Então o que nós assistimos foi um cruzar de braços sucessivos. Tá? Intencionado. Né? Por que não está público o plano? Por que a maquete do plano não é pública? Não pode? Aquela polícia desaprendeu? É evidente que não. Então, tanto é que quando teve ali 3 coisas impediram que a palhaçada de golpe, que era só uma palhaçada, um espasmo, não ia ter golpe nenhum, tá? Acontecesse. Xandão, Lula e a língua portuguesa.
Eu diria que essas 3 personagens retomaram, chamaram a atenção, alô, Estado de Direito continua, democracia existe, os poderes estão constituídos. Né? O Lula, pela decretação da intervenção, obviamente, o Xandão, com a destituição do governador, para ficar claro que governador não pode brincar de animador de festa de auditório, de tio Suquita, entendeu? Animador de polícia, ele é o comandante em chefe. Então, assim, a hora que os próximos governadores, diante de uma manifestação de esquerda, de direita, de centro, do lado, brincar de dizer, como eu já ouvi, no Mato Grosso, em Pernambuco, na Bahia, eu não sabia, como se aquela passeata fosse inaugural, a primeira que aconteceu, né? Que aí fica todo mundo com tiro, 3 olhos na cabeça, com tiro de unicórnio, né? Tiro de borracha, né? Brincando de unicórnio. Tá certo? Então, para que isso não aconteça, porque a natureza da ação de polícia é política. E quando uma polícia atira, antes dela atira o governador, porque ele é o comandante-chefe constitucionalmente. Então, ali teve um ensinamento. Olha, intervenção federal. Tá? Ou seja, primeiro que a capital já é federal, portanto, quem tem o mando, né? O primado do mando é o governo federal, que é quem paga o salário da PF, da PM. Então você vê que a Polícia Federal ela chega de última hora com seus ônibus, porque não tem logística, né? Tem que enfiar todo mundo num pátio. Cadê o sistema prisional? Ninguém fez visita na Papuda, quer dizer que se prendesse 20 a 1.300, a maior prisão em massa que o país já teve, correspondente a 20% de todo o efetivo do sistema prisional, a gente não vai se perguntar como é que eu vou alocar essa gente? Não tem essa prospecção, como é que é? Não, está enganando qual o trouxa? Qual é o trouxa social, cidadão que está sendo enganado com isso? Tá? Obviamente que foi construído, naturalmente foi construído. E é óbvio que as autoridades tinham que acordar de manhã nos seus lugares de trabalho, tá certo? Porque são elas que têm que dar plantão. Quando você dá plantão, todo mundo dá. Né? Que foi o que eu fiz quando eu estava aqui para evitar atentado de terror. Estava lá, rodando de 5 da tarde, de 3 da tarde à meia-noite, na hora da virada. Vagando, todo mundo me vendo, tirando foto com polícia, com todo mundo, entendeu? Com as autoridades constituídas para mostrar que tinha governo ali, que tinha mando ali. O mando não pode chegar atrasado com preguiça e de ressaca, entendeu? Depois que tomou Neosodina de véspera. Não pode, tá? Essa é a expressão deliberada da República. Então, o Lula foi brilhante, porque, na verdade, aquela GLO, se acontecesse, que é minúscula, ela serviria para limpar a barra. Só para isso, para dizer, ai gente, olha como nós somos legais. Tem que lembrar que as Forças Armadas, em especial o Exército, passou os últimos 4 anos mais nas páginas policiais do que na política de defesa. Então, chiclete, Viagra, cloroquina, entendeu? Um conjunto de coisas, de compras duvidosas. Então, era preciso resgatar essa imagem, tanto que a imagem foi para a lata do lixo, que é o que o bolsonarismo deixou de herança, detonar com as Forças Armadas. Né, e com polícias. Então eu preciso resgatar. Olha aqui, gente, ó, tamo junto, tamo na legalidade. Tinha que fabricar esse fato político. Até porque as Forças Armadas viraram ator político e quarto poder da República, assim inventada pelo Congresso e por aqueles que passaram pelo Poder Executivo, tá? Todo mundo aqui brincou de ZLO. Foram 145 GLOs de 1992 até ano passado. Todo mundo pôs o Exército para fazer Uber, para fazer bico de segurança. Né, e não desenhou a política de defesa. Por isso que fica hoje todo mundo com crise de identidade, todo mundo precisando de uma terapia, não é mesmo? Então, quando você olha para isso, você faz uma sucessão de amadorismo, de primarismo de primeira ordem, tá certo? Cuja única explicação possível não é incompetência, não é incapacidade, não é despreparo, porque 40 e tantos policiais foram vitimados, tá certo? É simplesmente autorização política. Isso se chama construção política. Na hora que falou, agora é para prender, agora é para conter, todo mundo foi conter. Porque o policial tem medo de perder o emprego dele. Tem uma coisa chamada RDPM, Regulamento Disciplinar, tá? Uhum. Esse sujeito vai ser preso no dia seguinte. Tanto é que foi afastado o comando da PM, né, assumiu o interventor. Aí, qual o problema também da intervenção? Não é problema, mas tem um aprendizado de organizações militares. Quando você tira do comando o comando geral, você tem que tirar o subcomandante, você tem que tirar o chefe do Estado-Maior, você tem que tirar aqueles que estão nos comandos intermediários, que essa é a espinha dorsal de uma organização militar, e todos eles fazem parte de um mesmo grupo de escolhidos, né, comissionados, tá certo? Tanto que a Polícia Federal, logo em seguida, há pouco tempo atrás, prendeu todo mundo. Mas quando saiu o comandante, ficou o sub. Como é que é? Ficou o sub, ficou o cara do Estado-Maior. Não entendem como é que funciona uma organização militar, seja o Exército, seja a polícia? Que começão de mosca é essa? Tá certo? Então, me parece que como eu falei, no final a língua portuguesa também ajudou bastante, porque
É tanta gente fazendo minuta de golpe, rascunho de golpe, ninguém conseguindo fazer uma redação definitiva dessa porcaria, que chega a ser vergonhoso a gente olhar para aquilo, para aquele grupo de pessoas conspiradoras, e achar, olhando para os golpes que o Brasil já teve, e achar que aquilo daria alguma coisa, não é mesmo? Então, teve risco? Teve. Teve ameaças? Teve. Todas com autorizações políticas produzidas e fabricadas para fazer filminho no toque-toque, para ser instagrável, tá certo? E produzir determinados fatos políticos. Por isso é que Lula, no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, ganha a eleição de novo e, brilhante político como é, atravessa esse quintal, este pátio de escola, todo alquebrado, com poder constituído. Todo mundo que foi eleito, o Supremo, tá certo? Todos os governadores, tá certo? Atravessando aquela quadra, entendeu? Ali que é minúscula. Alguém foi assassinado? Teve ataque de drones para quem fica fantasiando segurança em tela quente, em filme B? Não. Tá certo? Não. Porque aquele espaço é facílimo de ser fechado. Tá? O que torna grave as omissões. A gente é responsável por fazer e por não fazer na política. Ou simplesmente por chegar depois. Tá? Por isso que é importante que aqui a gente supere a culpa e caia na responsabilização. E já que recentemente um brasileiro fugiu da prisão, né, nos Estados Unidos, e ele foi capturado, né, dizem que sem nenhum tiro. Eu estou trazendo esse exemplo para te fazer uma pergunta. O que é necessário para que a gente tenha menos execuções por parte dos policiais? Esse número está crescendo exponencialmente aqui no Brasil. Olha, em 1995, você não era nascida? Eu já estava ali ocupando, olha que legal! E nós fizemos a primeira pesquisa no país sobre vitimização e letalidade policial, ok? Nesse caso, indo das Forças Armadas em emprego policial até o guarda municipal da esquina. Esse relatório sobre vitimização, pela primeira vez, depois virou capa da Veja. A Veja, na época, era uma revista séria, deu capa, né? Com a farda toda furada, com os resultados dessa pesquisa que eu coordenei, com recursos da ONU. Tá? A partir desse momento, em 99, nós criamos, no Rio de Janeiro, os indicadores de letalidade e vitimização e esses que são usados nacionalmente. Porque quando a gente foi para Brasília, em 2003, nós implantamos o Sistema Nacional de Dados que hoje existe. Né? E que as pessoas andam desconfiando, o próprio governo desconfia do sistema que foi criado no Lula 1. Ninguém merece, né? Só para entender que fomos nós que criamos o Cinésio Pessoal Brasil, eu estava lá como diretora para implantar esse negócio. E criamos, então, esse monitoramento nacional. A partir desse momento, podíamos saber, né? Os policiais morrendo em folga em serviço, em que circunstâncias a polícia mata, em que circunstâncias a polícia fere, em que circunstâncias a polícia é morta ou é vitimada. Que não é a mesma coisa. Quando a gente diz polícia que mais mata, mais morre, a gente não está produzindo explicação nenhuma, a gente está iludindo e enganando, porque os cenários em que a polícia mata são completamente diferentes dos cenários em que ela está exposta a morrer. Por razões básicas, a polícia tem a prerrogativa do agir, portanto, ela tem uma superioridade de meios e métodos, ela é organização, ela não é bando, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente saber, para não confundir, para saber como controlar. Por isso que a gente fez isso lá atrás. Eu falei em 99, não é mesmo? Eu falei em 95. De novo, eu estou em 2023. Então, também não é por ignorância, é por incapacidade, por desconhecimento do fenômeno, tá? Então, uma vez posto isso, quando a gente tem altas taxas de letalidade e vitimização, nós estamos diante de uma espécie de proliferação ou de disseminação de práticas corruptas. Práticas corruptas essas que envolvem o Estado. Tá? Ou seja, uma parceria entre o crime organizado e o Estado. Essa é a primeira coisa. Não existe a possibilidade de um crime organizado se instalar sem uma medida de conivência, conveniência e convivência com o Estado. O Estado é o regulador, é uma agência reguladora do crime, para bem ou para mal. Okay? Por isso se governa com o crime e não necessariamente contra ele, como as pessoas imaginam por aí. Todo mundo que faz bravata de tiro, porrada e bomba, guerra contra o crime, faz a guerra para vender a paz do arrego e a paz da propina. Tá? Como você não tem controle do uso da força, lembra que eu falei no início? Aqui o mandato de polícia, o exercício do poder de polícia é um cheque em branco. Tá? É uma procuração em aberto. A minha pergunta é, vocês dois e os telespectadores assinam um cheque em branco? Vocês assinam uma procuração aberta? Nem pensar. Então, por que o poder de polícia, que numa democracia é o principal poder de uma sociedade administrada pelo Estado, segue sendo um cheque em branco, definido no Código Tributário de 1966, no auge da ditadura, então pode tudo contra a cidadania? Você já percebeu que ninguém discute a delimitação e regulamentação do poder de polícia no Brasil? E por que isso é importante? Porque qualquer servidor público, qualquer, não é só o policial, que tenha a função de fiscalização e de regulação na sua vida, tem poder de polícia e pode produzir abuso de autoridade, apropriação privatista do poder de polícia. E é isso que acontece no Brasil.
Por que isso acontece? Porque nós sofremos de ingovernabilidade das espadas. Ou seja, nós não produzimos a primeira lição básica para estabilizar o exercício do poder legal e legitimamente eleito, seja ele conservador, seja ele liberal, seja ele progressista, é você controlar as espadas, sabe? As espadas de Highlander começam cortando o pescocinho do oponente e depois corta o seu pescoço. Espadas autonomizadas, aqui espada é a metáfora para as Forças Armadas e para a polícia. Espadas autonomizadas cortam a língua do verbo da política, à esquerda, à direita, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Isso quer dizer que as polícias foram se constituindo como governos autônomos. Tá? Ou seja, uma apropriação particularista, né, do poder de polícia para fins políticos partidários. A gente não fez o dever de casa, que é blindar a polícia do uso partidário e blindar a polícia das apropriações privatistas. Segunda regra de ouro das democracias nos últimos 300 anos. Tá? Por quê? Porque a primeira instância de lealdade da espada não é a sociedade ao governo, é a si mesmo. Tá? Toda espada precisa de uma medida de autonomia para atuar em tempo real, mas ela pode se constituir como um governo e chantagear o governante ao chamá-lo em seu próprio gabinete, ou seja, manter ele lá de biruta de posto de gasolina, né? Boneco de posto que balança os bracinhos conforme o vento político eleitoreiro. Aqui no Brasil, os governantes não governam as polícias, eles são animadores de auditório. Por quê? Porque eles querem viver daquilo que é visível, que dá voto, matança dá voto, ok? Eu estou falando muito sério, matança dá voto. E tem certas coisas que são visíveis. O que é visível no trabalho de polícia? Vocês enxergam a inteligência? Não. Vocês enxergam a investigação a olhos nus? Não. Você enxerga a ostensividade de polícia? Não, porque você vê uma viatura aqui e outra colar. Tá certo? Você enxerga a pronta resposta emergencial? Não, porque ela é pontual para atender um ou outro cidadão. A única coisa que o cidadão comum enxerga, tá, são as operações. Por quê? Porque elas são de larga escala. Né? A palavra já diz, teatro operacional. Então, aqui, as polícias passaram a ser polícia ostentação, polícia de espetáculo para produzir saldos policiais, muitas das vezes artificiais. Tá? E o tiro, porrada e bomba é visível, sons e fúrias, né? A moda Shakespeare. Tá bom? Então, aqui ninguém policia mais nada, aqui não se produz controle sobre território e população. Se produz polícia ostentação, polícia de espetáculo, para produzir estatística para governante. A contrapartida disso é o governante ficar brincando, tá, de propagandista, de animador de auditório, comemorando o saldo operacional de polícia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está subordinando a dimensão operacional de polícia aos seus interesses políticos. Não pode fazer isso, porque quando você faz isso, você vai ter que fechar os olhos e fazer vista grossa quando matar o preto, pobre, periférico, LGBT, mulher na esquina. Tá certo? E o que nós assistimos aqui é dos governantes em São Paulo, Rio e às vezes em Brasília, ficar batendo palminha para saldo operacional. Saldo operacional é a ponta do iceberg do trabalho de polícia. Não, o que interessa no saldo é como ele foi produzido e não ele ser produzido como um fim em si mesmo. Então, perceba que o problema é político, a solução é política. Temos que produzir mecanismos de controle, regulação de governabilidade dos meios de força. Isso quer dizer que a Câmara de Vídeo é uma ferramenta para isso, como a gente começou a conversa? Sim, mas é insuficiente. E aqui a gente adota medidas conservadoras, que é trocar brinquedo e não trocar estrutura. Porque assim fica trocando 6 por meia dúzia, enxugando gelo, nadando e morrendo na praia. Então, as altas taxas de letalidade, elas têm rentabilidade. Quem é que está morrendo? A polícia do Rio, por exemplo, né, que é a terceira polícia com o maior número de matança hoje, que está em segundo lugar a Bahia. Tá? Então, qual é a diferença da repressão, não é mesmo? Num programa com o ministro Tina, que eu conheço e gosto muito, eu fiz 4 perguntas para ele no programa do... Ai, meu Deus, como é que chama aquele cara lá do esporte? Depois eu vou lembrar o nome, porque eu estou com alergia aqui. Eu faço uma pergunta para ele, uma delas é: qual a diferença da repressão de esquerda para a repressão de direita? Se você tem elevada taxa de letalidade, se você não tem controle da ação de polícia. Aí fica dando cursinho vagabundo de decoreba de direitos humanos. Em que medida? E você está falando com alguém que há 30 anos dá aula para as polícias no Brasil e na América Latina, que criou as matrizes curriculares que as polícias têm hoje, democráticas. Tá? Então não é um desmerecimento da educação, mas é uma fantasia também enganadora, uma cloroquina, como eu tenho chamado, cloroquinas na segurança, achar que é um problema de preparo. Não é um problema de preparo, é um problema de comando. A Jaqueline é preparada para fazer bolo, só que ela é impedida de fazer bolo. Ela tem que fazer, entendeu? Churrasquinho de gato. Então, quando a gente está lidando com corporações de larga escala, 100 mil pessoas em São Paulo, 47 mil pessoas no Rio de Janeiro, só na PM, tá certo? Nós temos que entender que isso é mais complexo que qualquer multinacional que a gente vê por aí. Porque a tomada de decisão é individual, pervasiva, espalhada na rua, os mecanismos de controle, né, são indiretos, muitos deles são indiretos.
Tá? Então, a gente está lidando com organização de larga escala que a gente não improvisa. A mãe da gente já ensinou, não improvise com faca nem com gás. Se você improvisar com gás, dá em Sergipe, asfixiando uma pessoa com sofrimento psíquico e limitações cognitivas, ou o dano que a gente está vendo aí, a faca autonomizada. E a faca autonomizada corta quem pode cortar. Lembrando que a polícia do Rio e a polícia da Bahia são as polícias mais pretas do país. Acima de 50% dessa composição de efetivo é não branca, pobre e mora longe, e usou a Polícia Militar e a Força Armada como mecanismo de ascensão e mobilidade social, uma vez que a mobilidade social no Brasil é reversa. É dancinha de sirigo, sendo uma casa para frente, 10 para trás, entendeu? 20 para o lado. Então, os pobres, pretos, tá? Negros, não brancos, vamos falar assim, vão procurar na Força Armada e na polícia uma maneira de conseguir um emprego público, porque eles não vão estar em Higienópolis trabalhando no shopping porque eles não têm boa aparência, sabe? Eles também não vão estar no Rio Sul, no Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos que compreender isso para entender que muitas das vezes a gente está pondo a pergunta no lugar errado. Está propondo coisas que são cloroquinas, que sabotam a democracia, que sabotam a estabilidade no exercício do poder, como unificação de polícia, e um bando de mantras que existem no Brasil há 40 anos que são mentirosos. É fake news, fake science. Por exemplo, quem é que inventou essa maluquice de unificação de polícia aqui? Foi o Conselho Geral dos Comandantes Gerais da Polícia Militar em 1986 e 87, entendeu? Porque queriam jantar a Polícia Civil. Primeira regra também, terceira regra democrática, que a gente aprendeu com paz entre guerras na Europa, sabe, nas democracias. Não se pode ter monopólio coercitivo sobre território e população, senão o governo da espada fica mais forte que o governo eleito e que o governo das leis. Aprendizado que vem desde Maquiavel. Parece que citaram Maquiavel errado aí. O sujeito faltou a aula do Pequeno Príncipe, faltou a aula do Leviatã, fica falando bobagem, não sabe de onde o galo cantou. Né? Então veja como essa matança ela tem rentabilidade, ela não é produzida por incompetência policial, porque ela produz visibilidade. Quem está morrendo deve morrer e pode morrer. O policial é preto e pobre também, tipo Haiti, né? Da música do Caetano. Então ele tá, cada morte de policial preto, pobre, é um palanque eleitoral. Os policiais são zumbis de patrulhamento e da mesmo espaço popular da onde saem os outros pretos e pobres que são assassinados. Vidas descartadas, vidas que não têm direito a luto. Tá? Em nome de uma guerra contra o crime, que é econômica. Para fechar, por que isso funciona e dá certo? Porque o dinheiro do crime, tá? Porque matar suposto criminoso, bandido bom, bandido morto, presta um serviço ao crime organizado. Tá? Primeiro ponto. Segundo, cria uma impressão de que você está fazendo alguma coisa, quando, na verdade, a principal lavanderia do dinheiro do crime organizado são carreiras eleitorais e algumas igrejas de natureza neopentecostal. Tá bom? Então, nós estamos falando de uma economia política do crime que faz pessoas chegarem à rampa do Planalto. Eu vim dizendo isso em todas as CPIs que eu podia, inclusive da milícia e do Protecano. Nós estamos diante de um fenômeno político que tem como apertar parafusos e essas mortes caírem, para não ficar todo mundo aqui, tarja preta, sem saber para onde vai, tendo deprê. Então, eu queria dizer que, como parecerista da DPF das favelas, né, no Supremo, né, e diante do ministro Fachin, eu falei, querido, é só apertar 2 parafusos. Vamos apertar o controle do uso da força e a autonomia decisória? Foi isso que a gente propôs na DPF, que desabou a matança no Rio de Janeiro e fez o Rio de Janeiro ficar em segundo, em terceiro, ainda com taxas altas, ser passado pela Bahia, né, que há 16 anos é governada por um governo progressista, mas que optou, né, com um discurso pseudo-técnico de independência técnica de minha polícia, não governar. Quando você não governa os meios de força, eles governam você. Você tem 2 coisas que você precisa governar para, de fato, sentar numa cadeira, que a gente aprendeu com teoria do Estado e teoria política, o cofre e a espada. Isso você não entrega nem para o melhor amigo, você não terceiriza nem para o partido aliado, entendeu? Isso é seu. Se você não comandar a espada, meu bem, não comandar o cofre dos impostos, percebe? As 2 coisas são impositivas. O imposto de um lado, que é onde vem o dinheiro do Estado, e as espadas que garantem soberania sobre território e população. Se você não controla isso, o que mesmo você está governando? Tá certo? Não? Todo mundo vai passar a perna em você. Vai ter um bando de alisadores audazes de maçaneta e seguradores de maleta de autoridade, né, enganando você. Né? Então, é isso que a gente assiste. A gente assiste o Exército virando o quarto poder, inventado pela política. Eu queria deixar claro que as Forças Armadas Brasileiras, em momento algum, têm condições hoje, e há muito tempo não tem, de dar golpe. Isso é a fantasia de generais nervosos, à beira de um ataque de nervo, como se fossem personagens de filmes de Almodóvar, sensíveis com tudo, hipersensibilidade com tudo, que se mete em tudo, na educação, saúde, cultura, segurança, mas você grita guerra, defesa nacional, foge todo mundo para uma sala com ar refrigerado, fica inventando sigla e planejando a viagem para Disney. Tá? Então tem que fazer a Força Armada voltar a fazer a defesa nacional e a polícia voltar a fazer polícia.
porque está todo mundo brincando de produzir elementos midiáticos, estamagráveis, que têm rentabilidade eleitoral, porque o medo é péssimo conselheiro, tá? Vamos de novo a Maquiavel, vamos a Hobbes, né, do Príncipe, tá? E do Leviatã. O medo é péssimo conselheiro. Diante do medo agravado, cada um de vocês aqui e eu abrimos mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião que nos prometa proteção. Porém, o protetor de hoje será o seu El Tirano de amanhã, ok? Seja ele o musculoso da academia, seja ele o primo fortão, seja ele o miliciano de boa, seja ele o traficante sangue bom. Então, é essa a experiência. O nosso problema é político e a solução é política ao alcance da mão, de natureza administrativa, procedimental, e pode começar agora, se as pessoas, né, saírem da zona de conforto de serem animadores de auditório, porque a violência dá voto. E como eu tenho insistido, a insegurança pública no Brasil é um projeto de poder, é um projeto político, tá? Autoritário, mas e dá certo. Tem dado certo. A direita, a esquerda, ao centro, ao lado se elege com a insegurança pública. Ela é produzida. Tá? Produzida. A guerra contra o crime que não existe, que é fake, é para produzir esse espetáculo visível, midiático, que acua todo mundo e faz vocês entregarem os direitos civis de vocês, em troca receber direito penal, coerção, restrição, repressão, né? Que a gente assiste a matança pelo smartphone. Todo mundo brincando de wargame aqui. Então, eu estou falando muito sério. Quando a gente vê essa mentalidade, que é política, que não é técnica, o problema não é técnico, não é da ferramenta, ou nós vamos continuar assistindo isso, tá? Então está na hora de descloroquinar a segurança e mostrar que as soluções estão ao alcance da mão, a baixo custo, são tão monótonas e óbvias que chegam a ser cansativas, né? Agora, para isso, a gente tem que desarmar as mentalidades. Nosso maior inimigo se chama essas moralidades, essas mentalidades que colocam a população LGBT, os pretos, os pobres, as mulheres, quilombolas, povos originários no final da fila. Tá? E por fim, eu ultrapassei, eu queria dizer o seguinte: pelo amor de Deus, gente, vamos mudar a narrativa. Transição democrática e democracia em perigo no Brasil é vergonhoso. Tá? Nós estamos há 40 anos na transição democrática, muito mais tempo do que foi a ditadura civil-militar. Foi 20 e poucos anos de ditadura, 41 anos. Qual é o cientista político que sustenta essa baiuca? Por que se fala dessa transição? Você já percebeu que quando é para afirmar o status quo, privilégio e benefícios corporativistas de setores do judiciário, de setores das Forças Armadas, das polícias, eles dizem que as instituições estão funcionando muito bem? Agora, quando você questiona a transparência desse poder, que é pôr luz do sol, aí começa a democracia ameaçada. Eu queria dizer que não existe transição de 41 anos. Que nós vamos ficar eternamente na transição. Quando você põe uma sociedade inteira eternamente na transição, você está pedindo um cheque em branco para criar suas prioridades que sabotam o voto que caiu na urna. As prioridades saídas do voto da urna. Então vamos parar, que não tem transição nenhuma, essa transição já passou. O que falta mesmo, né, é coragem de enfrentar a segurança pública, que ela é fácil de fazer. Não é que ela seja fácil, gente, mas ela está ao alcance da mão. E para fechar, a segurança pública é um sambódromo. Ela é a abundância de futuro por onde os direitos desfilam. Quanto mais a gente encolher a segurança pública, mais estaremos vulneráveis a esses sustos, a esses choques elétricos, a ver golpismo em tudo quanto é lugar, para nos manter ameaçados, amedrontados e as pessoas continuarem governando na excepcionalidade e na exceção. Porque governo de exceção não é só quando tem ditadura. A excepcionalidade é você adiar o direito do outro, porque não está na hora, porque a democracia está ameaçada. Está na hora, sim, de mulher ter o que tem que ter, está na hora, sim, da população preta parar de morrer, está na hora, sim, da juventude parar de ser, entendeu, galinha de macumba de encruzilhada. Tá? É disso que se trata e tem soluções, sim, ao alcance das nossas mãos. Por isso que o meu barato hoje é o meu programa pessoal, como cientista, como gestora pública, que criou esses brinquedos que estão aí, que estão brincando mal, é romper com a cloroquina da segurança. Show cloroquina, e eu quero tomar minha cerveja e não atrapalhar mais vocês. Vamos lá, imagina, Jaqueline. Querida. Obrigado pela tua participação. Sextou para a cervejinha aí, então. Brigadão, viu, pela tua contribuição. Espero ter dado certo. Na hora que eu tentei aqui me comportar, porque eu sou muito agitada, eu não fico parada, eu falo. Não, obrigada por compartilhar. Obrigada por compartilhar. Enfim, a gente precisaria de mais algumas horas, de alguns dias de programa para abordar, na verdade, tudo que a gente tinha preparado aqui, mas, enfim, a gente conseguiu aprofundar também. A gente falou sobre menos temas, né? Mas a gente foi um pouco mais lá embaixo. Obrigada, querida. Sextou para você. Faz um Jaque 2 a missão, aí assim, pergunta e resposta. Eu sou boa de derrubar esse negócio todo. E também, ao mesmo tempo, né, claro, como eu falei, segurança pública é esperança, é abundância de futuro. O medo, a escassez de futuro não permite você ter rotina, sabota a previsibilidade, a rotina, o dia a dia, faz você não ter amanhã.
confinando as pessoas a se satisfazerem com com dente e com um pedaço de picanha. Eu tenho dito ao presidente Lula, e eu ajudei a formular esses programas de governo, inclusive desse último, e tenho dito ao presidente Lula, assim, no público, né, porque eu não conheço as pessoas de perto, que para a gente poder ter dente, comer a picanha e poder curtir os programas culturais que a Margarete Menezes está apresentando para nós da cultura, né, e nós precisamos estar vivos e ter saúde. Precisamos de segurança pública e saúde pública e ter condição de reprodução lá com a Haddad. Aí todo o resto funciona. Se eu não estiver viva, como é que eu vou ter dente? Como é que eu vou comer a picanha? Isso. Como é que eu vou curtir no avião, sabe? Então vamos pensar. Perfeito. Obrigado, querida. Beijo, um beijo. sextou. Boa sexta-feira. Beijo aí para todo mundo com picanha, claro. Boa. Um beijão, querida. Tchau, Obrigado. É isso, César. Deixa eu lembrar rapidamente que a gente tem palestra gratuita com a Moja Cohen. E o tema é como vencer a ansiedade e o estresse. 90% da população é estressada. Opa. Saiu essa pesquisa hoje. E a moderação é do Edu Moreira, no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite. Inscreva-se em icl.com.br/sinapse. Sextou? Sextou. Vamos nessa. Valeu. Beijo! Um beijo, gente. Bom final de semana e até segunda-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Cohen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Cohen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. A liberdade de imprensa é um valor fundamental. Sem ela, não há Estado, não há democracia e não há, sobretudo, direito. Esses direitos são garantidos especialmente se a imprensa tiver a possibilidade de fazer um trabalho justo e também verdadeiro. Para isso, é muito importante que os meios de comunicação não fiquem concentrados em apenas poucas mãos. O Brasil ainda está atrás nesse requisito. Os meios de comunicação, especialmente os maiores, estão concentrados em poucas mãos, por enquanto. Mas a mídia alternativa vem cumprindo um papel relevante em trazer um outro olhar sobre esse acompanhamento da coisa pública. Seguimos em frente e vamos buscar cada vez mais um Estado mais democrático e mais transparente por meio desse acompanhamento diverso, importante e republicano da mídia. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!